Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre eletrólise, ok? Página 413. Mas antes, vamos rever aí as questões do praticando que a gente realizou semana passada, aula passada. Pessoal, questão 1. Bateria de níquel hidreto metálico MH são empregadas em aparelhos eletrônicos como telefones, máquinas fotográficas, etc. Considere que a reação global deste tipo de bateria seja MH-NiOH-M mais NiOH2, com a diferença de potencial de saída de 1,35 volts. Teoricamente, a tensão mínima em volts que se deve aplicar para recarregar essa bateria é D. Pessoal, aqui nesse caso é muito simples, uma vez que você entende a lógica. Ó. Pensa comigo aqui, imagine que aqui eu tenho a tensão da reação calculada. Então aqui seria como se fosse a voltagem. Para o lado direito tem a reação direta e para o lado esquerdo tem a reação inversa, certo? Então quando a reação começa a se processar, ó, eu começo a descer o vale. Descer o vale, estou no sentido direto. No entanto, ó, se eu quero recarregar a bateria, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vencer essa barreira aqui, que seria o quê? A voltagem calculada, que foi de 1,35. Então, para eu recarregar essa bateria, eu tenho que fazer o esforço de levar essa bateria até lá em cima, na calculada, para poder fazer com que ela volte para original, ok? Volte pelo caminho inverso, no sentido aqui da bolinha azul. Beleza, galera? Então, aqui, ó, a tensão tem que ser maior do que a original para ir no caminho inverso. Então, aqui, ó, é maior do que mais, única opção maior que a gente tem aqui do que a calculada foi mais 1,5, ok? Prosseguindo, galera, dados os potenciais padrão de redução, é para calcular o DDP. Aqui é só uma questão de utilizar a fórmula. Ó. Então, qual que é a fórmula? DDP é igual a, vamos usar essa segunda aqui, padrão de redução maior menos padrão de redução menor. O padrão de redução maior é quem? O menos 0,44, ok? E o padrão de redução menor é quem? O menos 1,66. Aí eu faço, ó, 1 menos 0,44 menos 1,66. Beleza? Eu tenho que lembrar que esse sinal aqui eu tenho que colocar entre parênteses. Ele entra dentro do parênteses e depois eu faço menos com menos, vai dar mais, e por isso que vai dar 1,22. Pessoal, prosseguindo, ó, ferro zincado é, ferro zincado é ferro que contém pequena quantidade de zinco metálico. A partir dos potenciais de padrão de redução listados a seguir, explique os seguintes fatos observados no cotidiano. Rebites de ferro em esquadrias de alumínio causam a corrosão do alumínio. Ó. Então, ó, vamos pensar o seguinte, ó. Quem tem maior potencial de redução? O alumínio ou o ferro? Tá, então o ferro tem um potencial maior, que ele é menos 0,44. Então ele vai reduzir. Então, se o ferro reduzir, o que vai acontecer com o alumínio? Ele vai oxidar, ok? Então, por isso o alumínio oxida. Então, a resposta, se ocorreu, ele oxidou. Se o alumínio corroeu, ele oxidou. De fato, o potencial de redução é menor, certo? Menos 1,66. Logo para redução, logo para oxidação, só corrigindo isso aqui, logo para oxidação é maior. Beleza? Vou tornar aqui, galera. Beleza. Pregos de ferro zincados são resistentes à ferrugem. Ó. Observem, galera, que o ferro ele tem um potencial de redução maior do que o do zinco. Logo, em uma situação onde eu tenho que escolher entre o zinco e o ferro para reduzir, quem vai reduzir? O ferro, certo? Já o zinco, já que ele tem um potencial de redução menor, ele oxidará.
que é o processo inverso. Então, o zinco oxida em lugar do ferro. Ó. Então, a resposta é: zinco tem menor potencial do que o ferro para redução, logo seu potencial de oxidação é maior, certo? Por que eu falo isso? Ó? Se ele tem menos 0,763 para redução, ele vai ter mais 0,763 para oxidação. Enquanto o ferro, enquanto ele tem redução menos 0,44, ele vai ter para redução menos 0,44, para oxidação ele vai ter mais 0,44, ok? Pessoal, prosseguindo, ó. Vamos ler só a pergunta. Na ocorrência dessa reação é atribuída a representar a presença de uma camada aderente e protetora de óxido de alumínio, formada na reação do metal com o oxigênio do ar. Então, ó, ele passou aqui as duas reações parciais, ok? Coisas que a gente precisa pensar, galera. Quem vai reduzir, quem vai oxidar? Então, ó, quem vai oxidar, galera? Quem tem menor potencial de redução. Ou vamos pensar por uma outra ótica, então. Observem aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui avaliar quem vai reduzir. Eu tenho dois potenciais de redução aqui. Quem tem maior potencial de redução? O oxigênio ou o alumínio? O que você acha? Decida aí. Beleza, se você observou, ó, a água ela possui o maior potencial de redução. Como ela possui o maior potencial de redução, ela vai ser ela que vai reduzir, beleza? Então, ela vai reduzir. Já que o alumínio ele não vai reduzir, ele vai oxidar, ok? Então, o alumínio vai oxidar. Então, a partir dessa informação, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou manter essa equação e vou inverter esta aqui, porque ela vai estar para oxidação, beleza? Quando eu invertir, eu vou multiplicar o número de elétrons desse por esse e o número de elétrons desse por esse, ok? Faço o balanceamento e vou encontrar aqui, ó, AlS mais 3 meios O2, dando Al2O3. Mas alguém pode perguntar, professor, mas como é que você encontrou esse número fracionário aqui, galera? É simplesmente porque eu tinha dois alumínios aqui e dividi todo mundo por 2. Aí por isso que deu essa fração aqui, ok? Com base nos dados de DDP padrão, explique como foi feita a previsão de que o alumínio pode reagir com a água. Como é que é feita a previsão, galera? Pelo seguinte fato, ó, é feita a previsão através do potencial. Como assim, professor? Vamos fazer o cálculo juntos aqui. Ó. Vou colocar aqui que eu já faço o cálculo junto com vocês. Ó. Como é que eu calculo o potencial da reação? Ó? O potencial vai ser é igual redução maior, que no caso aqui vai ser menos 0,83 menos, abre parênteses, redução menor, menos 1,66. Ok? Então vamos lá, fazendo a conta então, ó, menos 0,83 menos 0,66 vai dar um total, vou fazer a conta aqui para vocês, só um minutinho. Então, o total aqui vai dar 0,83, beleza? Então, ó, como o total deu 0,83 e esse 0,83 ele é positivo, isso aqui é espontâneo, ok? Então, isso aqui vai acontecer, beleza? Potencial positivo, a reação acontece, a espontaneidade. Galera, vamos voltar lá. Em uma pilha zincada, em uma pilha de zinco e prata pode ser montada com eletrodos de zinco e prata e representada segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada pela notação.
As equações que representam as semi-reações de cada espécie e os respectivos potenciais padrão de redução são apresentadas a seguir. Com base nessas informações apresentadas, são feitas afirmativas a seguir. Então, vamos analisar primeiro, galera, o que está acontecendo. Ó. Vamos pensar, ó, quem tem potencial de redução maior, a prata ou o zinco? Então, a prata tem potencial. Então, o potencial de redução da prata é maior, logo a prata reduz. Quem reduz está no cátodo. E o cátodo para pilhas é positivo. Beleza? Já que a prata reduz, o zinco vai oxidar. Quem oxida está no ânodo. E o ânodo, no caso de pilhas, é negativo. Beleza? Agora, calculando o VDP, ó, vai ser potencial maior de redução menos o potencial menor. Então, vai ficar 0,80 menos, nesse caso aqui, coloca entre parênteses 0,76, que vai dar um total de 1,56. Vamos analisar, então, as afirmativas. No eletrodo de zinco ocorre o processo químico de oxidação. Então, ó, zinco oxidação, correto, confere. O cátodo da pilha será o eletrodo de prata. Prata, cátodo. Confere. Ocorre o desgaste da placa de zinco devido ao processo químico de redução. Não, zinco sofreu oxidação. O sentido espontâneo do processo será Zn2+, mais 2 pratas 0, dando Zn0 mais 2 pratas mais. Vamos pensar, o zinco está o quê? Ele está reduzindo aqui nesse caso, ó, porque eu estou passando do zinco 0 para o zinco 2+, para o zinco 0. Zinco 2+, para o zinco 0. Zinco 2+, para o zinco 0. Então, ó, como eu estou passando para o zinco 2+, o que está acontecendo com o NOx? O NOx está diminuindo. O NOx, quando diminui, acontece o processo de redução. E a pergunta é, o zinco realmente vai sofrer redução? Não, o zinco vai sofrer oxidação pela nossa análise. Não está errada. Entre os eletrodos de prata e zinco existem uma diferença de potencial padrão de 1,56 volts. Exatamente o que a gente calculou aqui. A resposta correta, 1, 2 e 5, ok? A bateria de óxido de prata é um dispositivo usado atualmente em relógios de pulso calculadores. Ela tem a vantagem de gerar uma voltagem relativamente alta, em torno de 1,5 volts. A reação geral que ocorre na célula é dada pela equação. Ó. Vamos analisar então o NOx de cada substância. Ó. O zinco antes e o zinco depois. O zinco antes está sozinho aqui, então o NOx dele é 0, ok? Coloquei aqui zinco 0. Agora, o zinco combinado com o OH. O OH ele tem carga OH menos, né? Menos 1. Como eu tenho OH, 2 OH menos 1, eu vou ter OH menos 1 vezes 2. Então, o zinco para contrabalancear vai ter que ser zinco mais 2, ok? Dúvidas em cálculo de NOx, me procurem aí, beleza, galera? Agora, então o zinco foi de Zn0 para Zn2+. Agora a prata, ó, a prata está combinada com o oxigênio. O oxigênio, ele tem carga menos 2, certo? A gente aprendeu. Logo a prata vai ter carga aqui, só corrigir aqui, vai ter carga mais 1, certo? Porque eu tenho duas pratas combinando com um oxigênio de carga menos 2, ok? Prosseguindo aqui com os slides. Logo, ó, o que aconteceu? Eu tenho o oxigênio, perdão, o zinco que está aumentando seu NOx. Quem aumenta o NOx o quê? Oxida, beleza? Quem aumenta o NOx, oxida. Agora, ó, a prata, o que acontece com a prata? A prata está diminuindo o seu NOx. Como a prata está diminuindo o seu NOx, o que aconteceu com ela? Ela está reduzindo, ela está no cátodo. Então, vamos pensar o seguinte, ó, galera. Como a prata está reduzindo, vamos analisar. Ó. O hidróxido de zinco é formado no ânodo. Zinco no ânodo.
Vamos pensar a primeira pergunta. De acordo com a equação dada sobre o ânodo da pilha, é incorreto afirmar. Então, estou buscando o que está errado, beleza? Ó, hidróxido de zinco é formado no ânodo. Hidróxido de zinco, ânodo. Zinco, ele está no ânodo, então está correto. O eletrodo é constituído de zinco metálico. Então, ó, o eletrodo é constituído de zinco metálico? Sim, ó. Então, estou partindo do zinco metálico aqui, ok? No ânodo, eu estou partindo do zinco metálico, zinco zero, ok? Letra D. Os elétrons são transferidos para o óxido de prata. Então, ó, o óxido de prata, ele está cedendo elétrons, certo? Não, ele está recebendo elétrons, justamente. Tanto que, por exemplo, aqui, ó, aqui eu parto do Ag mais 1 e chego no Ag zero. Então, como é que eu saio do Ag mais 1 e chego no Ag zero? Ó? Então, só fazendo aqui, eu faço isso, ó, somando aqui mais um elétron. Um elétron, certo? Quando eu dou um elétron aqui, eu chego na prata zero, ok? Então, essa está correta também. Qual que está errado? Ó? A prata metálica é depositada neste eletrodo. Não, ó. Então, a respeito do ânodo, nós estamos sobre o ânodo, a prata metálica ela é depositada no cátodo, beleza? Por isso que está errado. Voltando lá, pessoal. Questão 7. Então, aqui eu tenho uma questão sobre a bateria. A reação global de descarga dessa bateria pode ser representada por... Ele passou a reação. A partir da análise dessa equação, é correto afirmar que... Então, vamos analisar a equação antes de responder. Ó. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho no anodo o chumbo, que está saindo de chumbo zero e indo para quê? Para chumbo 2+, ok? Então, o que está acontecendo com o chumbo? O chumbo está passando por oxidação. Agora, no cátodo, o que eu vou ter? Eu vou ter o dióxido de chumbo aqui, que está passando a ser sulfato de chumbo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, dióxido de chumbo passando a ser sulfato de chumbo. Agora vamos ver o NOx? O NOx aqui no dióxido de chumbo. O chumbo está com NOx mais 4. E o NOx no sulfato de chumbo é mais 2. Beleza? Então vamos observar e analisar as alternativas. A partir da análise dessa equação, é correto afirmar que o pH da solução da bateria que está descarregando diminuiu. Ó. Vamos pensar comigo. Ó. Eu tenho o pH é a concentração dos íons e H+, certo? Como é a concentração dos íons H+, pensa comigo. Eu tenho aqui H+ do lado dos reagentes. Se a reação está no final, se a bateria está descarregando, eu vou ter muito reagente ou pouco reagente? Pouco reagente, certo? Então, eu vou ter muito H+, ou pouco H+? Pouco H+. Então, ó, como eu tenho pouco H+, o que vai acontecer com o pH? O pH vai começar a aumentar, porque a concentração vai ficar menor de H+, e vou ter uma solução mais básica do que eu tinha no início. O íon o íon no chumbo PbO2 sofre oxidação e, portanto, é o ânodo. Então, ó, PbO2, o que está acontecendo? Está acontecendo redução. E eu vou ter o quê? No cátodo, ok? O chumbo metálico é o agente oxidante, ó. Então, ó, ele oxidou, o chumbo metálico está aqui, ó, Pb0. Se ele oxidou, ele vai ser o agente redutor, beleza? Então está errado. 1 mol de chumbo libera 2 mols de elétrons. Vamos lá, então. 1 mol de chumbo libera 2 mols de elétrons. Ó. 1 mol de chumbo, eu tenho aqui 1 mol de chumbo zero, vai formar carga chumbo 2+. Mas agora, como é que ele vai ficar 2+? Só vai ficar 2+, porque ele vai liberar 2 elétrons. Ok? Beleza, pessoal. Então, esta é a resposta correta. Pessoal, então é isso. Nós corrigimos as questões. Agora vamos passar para a parte
parte teórico da nossa aula de hoje. Pessoal, então, a parte teórica, nós vamos estudar o capítulo de eletrólise e aprender algumas coisas de eletrólise. A eletrólise, galera, o que é importante a gente saber é que a eletrólise ela é o processo inverso ao processo de pilhas. Se na pilha a gente estudava as reações espontâneas que tinha o ΔE ou DDP positivo, agora nós vamos estudar as reações que tem o ΔE ou DDP negativo, que não são espontâneos, ok? Esse tipo de reação ele é muito útil para nós em processos como, por exemplo, a banhagem de peças e bijuterias. Como assim? Por exemplo, ó, você faz através do uso e do forçamento com uma bateria, no qual tem um processo não instantâneo, precisa utilizar uma bateria para fornecer energia. Então aqui eu vou fazer com que o ouro se deposite na superfície de um metal, ok? Pessoal, vamos começar então o nosso capítulo. Então, ó, importante saber sobre o nosso capítulo. A eletrólise ela é um processo não espontâneo, ok? Então, nesse processo, eu vou ter, ao contrário das pilhas, eu vou ter a conversão de energia elétrica em energia química. Nas pilhas, eu tinha o contrário, né? Energia química em energia elétrica. Beleza, galera? Então, ó, o aparato que eu utilizo para fazer a eletrólise, eu vou chamá-lo de célula galvânica. Diferente das pilhas, esse aparato ele acontece no mesmo ambiente. Lembra que as pilhas eram separadas em dois béqueres, dois compartimentos diferentes? Aqui não, vai acontecer tudo no mesmo compartimento, certo? E aqui eu vou ter uma solução eletrolítica, ok? Por isso que eu posso chamar aqui também de cuba eletrolítica, porque eu tenho no interior desse recipiente uma solução. Partes importantes aqui, partes importantes da nossa cuba eletrolítica. O seguinte, galera, eu vou ter uma estrutura parecida, porém um pouquinho diferente das pilhas. Primeira situação, como eu tenho uma reação não espontânea, eu vou ter que empregar uma fonte de energia externa, que vai ser uma bateria ou uma pilha. Outra pilha, no caso, é uma bateria para fornecer energia. Então, ó, eu tenho que utilizar uma bateria. Alguém pode perguntar, professor, posso ligar na tomada? Não. Por quê? Porque aqui na tomada a gente tem corrente alternada. As pilhas, elas fornecem corrente contínua, tá? Então, só serve bateria. Beleza? Uma bateria externa. Ela vai fornecer elétrons para o sistema. Agora, partes importantes para perceber. Ó. Aqui, da mesma forma como eu tinha nas pilhas, eu tenho um anodo e um catodo. O que eu preciso perceber aqui sobre esses anodos e catodos? Ó? O anodo vai continuar sendo o local que acontece a oxidação, o catodo continua sendo o local que acontece a redução. Só que, para as cubas eletrolíticas, para as células galvânicas, o polo vai inverter. Eu vou ter o polo positivo no anodo e o polo negativo no catodo. Então, observemos essa tabela aqui do canto. Ó. Para a pilha, o catodo vai ser positivo e o anodo negativo. E para a eletrólise, o catodo vai ser negativo e o anodo positivo. Então, essa é uma inversãozinha aí para você prestar atenção. Mas o aluno pode ter uma dificuldade para identificar onde é o anodo e onde é o catodo. Então, eu sempre não vou usar o polo para identificar o catodo e o anodo, porque eu posso causar confusão. O que eu vou pensar é anodo, local onde acontece a oxidação. Catodo, local onde acontece a redução. Beleza? Importante saber aqui, galera. Eu tenho, pessoal, dois tipos de eletrólise. Então, ó, a eletrólise pode ser chamada eletrólise ígnea e eletrólise aquosa, ok? Aquosa é muito simples de fazer, quando eu emprego a água. E já a eletrólise ígnea é quando eu já tenho uma outra situação que eu vou explicar agora para vocês. Então, ó, para acontecer a eletrólise, pessoal, eu tenho que ter os íons disponíveis para migrar para o polo. Como assim, professor? Ó, perceba que eu tenho NaCl, NaCl em toda essa extensão aqui do material. Se ele estiver sólido, você concorda comigo que esse Cl que está aqui na pontinha, ele não vai conseguir chegar aqui no eletrodo?
porque ele está fixo no sólido, certo? Então, o que é uma forma que eu posso tornar esse CL móvel? Eu posso transformar esse material em líquido. Aí, como é que eu faço isso? Eu faço isso através do processo de fusão. Então, eu torno esse material líquido fundindo, aquecendo ele até a temperatura de fusão e ele vai se tornar um líquido, beleza? Pessoal, através disso eu vou conseguir, então, ter o processo ocorrendo. Na eletrólise ígnea é belezinha porque é muito simples. Eu vou ter simplesmente um íon positivo, cátion, e um negativo, ânion. E esses dois vão sofrer o processo de oxirredução. Então, por exemplo, aqui, ó, só aumentar um pouquinho para a gente enxergar melhor. Eu tenho aqui, ó, o sódio ganhando um elétron e se tornando sódio metálico, certo? Ele sofreu redução. Quem sofre redução está no cátodo, beleza? Potencial padrão dele vai ser menos 2,71. Já a reação do ânodo, ó. Então aqui, ó, eu tenho o cloro, e esse cloro vai passar a ser Cl2 com NOx zero. Lembre-se, substância simples, NOx zero. Aqui eu tinha NOx 1, porque é o NOx do íon, certo? E aqui eu tenho NOx zero. Como é que ele sai de 1 e vai menos 1, perdão? Como é que ele sai de menos 1 e vai para zero? Ele sai de menos 1 indo para zero, cedendo um elétron. Quem cede elétron sofre oxidação. Pessoal, aqui ele já colocou o valor invertido, tá? Aqui é o potencial de oxidação, não é o potencial de redução. Então, vamos calcular o potencial desse sistema, ó. Então, vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Aí vai dar um total de menos 4,07. Por que deu menos? Porque é um processo não espontâneo. Então, eu preciso fornecer essa energia para essa reação acontecer. Uma reação não espontânea. Beleza, galera. Agora um pouquinho mais sobre eletrólise em solução aquosa. Então, a eletrólise em solução aquosa, eu vou ter a dissolução dos eletrólitos, que são esses íons cátion e ânion, agora em água. Então, ó, eu vou ter a separação em água. Qual que é a preocupação que eu devo ter? Eu vou dar um exemplo aqui para tornar isso mais claro para vocês. Agora imagine o seguinte, ó, o caso anterior, eu tinha um NaCl. Só que a água ela passa por um processo chamado autoionização, no qual ela separa-se em H+ e OH-. Então eu tenho íons a mais no sistema, certo? Como eu tenho íons a mais no sistema, eu preciso me preocupar qual que vai ser o papel desses íons no sistema. Como assim, professor? Ó, perceba, por exemplo, ó, no exemplo que a gente está trabalhando, eu vou trabalhar com Na e o Cl, certo? Por exemplo, ó, o Cl. Qual que é o íon que vai estar presente no Cl quando eu estou em água também? Eu vou ter o OH. Eu tenho que me preocupar. Olha só, na anterior, o Cl ele estava se oxidando. Quem tem maior chance de oxidar? O Cl ou o OH? Certo? Então, perceba que o Cl e o OH- vão estar brigando pelo espaço de oxidação. Então, eu tenho que olhar essa tabela que o livro deixa para vocês, é uma tabela de vencedores. Pensa assim, tabela de vencedores. Quem está na parte superior da tabela, vence do OH-. Quem está na parte inferior da tabela, perde para o OH-. Então, no caso, o OH- que vai oxidar. Da mesma forma, funciona para os íons positivos. Os íons positivos, ao contrário, estão passando por redução, eles estão recebendo o elétron. Então escreva aqui, ó, oxidação no topo da tabela e redução aqui no topo da tabela, beleza? Então, ó, sempre eu vou ter uma briga. A briga vai ser o seguinte, ó, quem está no topo da tabela vai vencer do H+, e quem está na parte inferior da tabela vai perder do OH+, beleza? Agora vamos realizar um exemplo para você entender isso melhor. Então vamos lá, pessoal. Ó, então, na reação de eletrólise do cloreto de sódio, eu tenho o cloreto e o sódio, beleza? Olha só, galera, como eu tenho o cloreto e o sódio, observem aqui. Vamos comparar. O sódio ganha ou perde do H+? Quem vai ganhar, o sódio ou o H+? Eu volto na tabela e olho. Ó.
o sódio está abaixo do OH+. Então, o OH+, ele ganha. Então, o OH+ vai sofrer redução. Beleza. Então, ó, H+ sofre redução no lugar do sódio. E o cloro, ganha ou perde do OH-? Então, beleza, vamos olhar na tabela lá de novo. O cloro, o cloro ganha do OH-. Beleza. Já que o cloro ganha, então o cloro vai sofrer oxidação. Beleza? Então, eu escrevo aqui, ó, reação de redução do H+. H+, mais um elétron, dando meio mol de H2, que é o gás hidrogênio. Potencial 0,0. Por que é 0,0, professor? Porque esse aqui é o referencial de calomelano. Vamos olhar lá na tabela, tá? De potencial padrão. Pessoal, prosseguindo. E agora? E o cloro? O cloro vai sofrer oxidação, vai liberar um elétron formando gás cloro, certo? Qual que é o potencial? O potencial eu vou encontrar lá na tabela de redução, só que eu vou inverter, certo? Ó, eu vou inverter só o sinal, tá, galera? Eu mantenho o valor e inverto o sinal. Então, ó, vamos somar duas reações. Somo, faço corta-corta e encontro aqui, ó, essa reação global. Beleza? Na mais OH vai dar NOH, tá, galera? Por isso que ele simplificou aqui. E o NOx? Vai ser o NOx da... Perdão. E o potencial? O potencial vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação, que vai dar um total de menos 1,36. Aqui eu tenho, pessoal, uma reação não espontânea, porque o potencial é negativo, beleza? Galera, prosseguindo aqui. Aspectos quantitativos da eletrólise. Então vamos lá, galera, aspectos quantitativos. No entanto, eu preciso aprender, galera, a fazer conta. Descobrir, por exemplo, quantos gramas eu depositei de ouro no anel de noivado. Noivado banhado é osso, né? Vamos comprar de ouro puro, hein, galera? Então, quantos gramas eu usei para banhar a minha bijuteria? Então, é justamente isso que serve os aspectos quantitativos da eletrólise, para calcular qual a massa que eu utilizei na reação. Então, para fazer isso, um carinha chamado Michael Faraday determinou uma constante. E essa constante é muito útil para nós. O que essa constante estabelece? Que cada mol que eu tenho na reação, ele vai me fornecer 96.500 coulombs. Ok? Ele encontrou isso empiricamente. 96.500 coulombs. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quantos coulombs eu produzi nessa reação aqui? Eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons, certo? Então, eu vou ter 2 mols de elétrons para cada mol de cobre. Então, como eu tenho 2 mols de elétrons para cada mol de cobre, qual que vai ser a carga? 2 vezes 96.500, ok? Então, essa foi a carga envolvida na situação. No entanto, pessoal, alguns alunos têm uma certa dificuldade inicial com esses cálculos. Então, vou passar uma formulazinha para vocês que pode ser útil. Como é que eu calculo a massa que eu envolvida na reação? Eu vou usar essa fórmula aqui. A massa vai ser igual à corrente aplicada em amperes. Lembrando, escreva aí no cantinho, ampere é igual a coulomb por segundo, tá? A corrente vai ser igual, a massa em gramas vai ser igual a corrente em amperes, ou seja, em coulombs por segundos, vezes o tempo, vezes a massa molar em grama por mol, vezes o número de elétrons que eu tenho na reação, número de mols de elétron, vezes a constante de Faraday, ok? Então vamos lá, vamos aplicar para ver como é que utiliza. Calcule a massa de cobre metálico depositada por uma corrente elétrica de 1,93, que atravessa uma solução de sulfato de cobre durante 10 minutos. Então, vamos extrair os dados dessa questão. Primeiramente, o que eu quero encontrar? A massa de cobre, ok? Qual que é a corrente? 1,93 amperes. Quanto tempo? 10 minutos. Lembre-se, eu tenho que colocar em segundos. Aí eu transformo 10 minutos em segundos. 10 vezes 60, certo? Então vai dar 600 segundos.
E a massa molar do cobre é igual a 63,5. Agora é só aplicar na forma. Não, perdão, faltou uma etapazinha, né? Que é descobrir quantos elétrons eu tenho. Aí eu monto a equação, cobre 2 virando cobre zero. Como é que ele sai de cobre 2 e vira cobre zero? Ele tem que ganhar 2 elétrons, certo? Quando ele ganha 2 elétrons, ó, eu vou, duas cargas negativas vai anular duas cargas positivas, beleza? Então, ó, eu tenho todas as informações. Qual que é o valor de N? N é igual a 2, que é esse 2 que está aqui, beleza? Eu vou lá na questão. M é igual a IT, massa molar, NF. Vamos só substituir, ó. I é igual a 1,93, o tempo é 600 segundos, a massa molar é 63,5, N é igual a 2 e F é a constante de Faraday, que é igual a 96,500. Aí só resolvendo essa matemática aqui, você vai encontrar que é igual a 0,381 gramas, beleza? No entanto, galera, dá para resolver por regra de 3 também, ó. Só que aqui você tem que ter uma maior consciência da, da teoria. Então vamos lá. A primeira coisa, vamos pensar na carga. A carga é igual a corrente vezes o tempo, certo? Qual que é a corrente? 1,93 amperes, ou 1,93 coulombs por segundo, certo? Qual que é o tempo? O tempo é 600 segundos, beleza? Então, qual que vai ser a carga? 1.158 coulombs, ok? Essa formulazinha é a famosa formulazinha de cálculo de carga da física, a KIT, ok, galera? Beleza, calculada a carga, eu estou de boa. Então, vamos pensar, ó. Eu tenho a equação aqui, 1 mol de cobre mais 2, cobre 2 mais 2 elétrons, dando cobre zero. Beleza. Agora, eu vou fazer a regrinha de 3. Para 2 mols de cobre, eu vou ter 2 vezes a constante de Faraday, que vai ser a carga. Beleza? Isso vai ser igual ao depósito de 1 mol aqui, 1 mol de cobre metálico. Qual que é a massa de 1 mol de cobre metálico? É a própria massa molar, certo? 63,5. Beleza? Agora, qual que é a carga que eu forneci através da bateria? Foi 1.158, calculei aqui. E o X é a massa que eu vou depositar. Então, faço multiplicação cruzada, encontro que X é igual a 0,381 gramas de cobre. Ok, galera? Pessoal, então esse capítulo foi isso, é um capítulo curtinho. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus.